Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos, estamos hoje na segunda-feira, depois da Epifania do Senhor. Hoje, dia 3, a Igreja celebra o Santíssimo Nome de Jesus. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que o esplendor da vossa glória ilumine os nossos corações, para que, passando pelas trevas deste mundo, cheguemos à pátria da luz que não se extingue, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 6. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne e é de Deus, e todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 2. Eu te darei por tua herança os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Eu te darei por tua herança os povos todos. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei esta lição. Como temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Eu te darei por tua herança os povos todos. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosa multidão o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, refletindo esta liturgia de hoje, a primeira leitura da carta de São João, que nós acabamos de ouvir, vai nos dizer que qualquer coisa que pedirmos, recebemos dele. Que pedimos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Iniciando esta meditação, nós podemos observar que os mandamentos da lei de Deus são preceitos para a nossa unidade, ou seja, a nossa união com Deus. Se não guardarmos os seus mandamentos, automaticamente todo o nosso manifestar, todo o nosso querer, todo o nosso desejo de que Deus venha em nosso auxílio e em nosso encontro e derrame as suas graças sobre nós, começa a tornar-se em vão. Por quê? Tudo o que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é do seu agrado. Então, a partir do momento que nós não guardamos os mandamentos, nós já estamos rompendo com Jesus, nós já estamos rompendo com Deus, né? Este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Outro preceito: quando nós não amemos um ao outro, nós não amamos os nossos irmãos, aqui também cai por terra toda aquela petição que nós fazemos, toda aquela nossa oração. Por quê? Nós já estamos simplesmente
rompendo com Deus, com Cristo. O amor deve ser mútuo entre nós. O amor deve estar entre nós e ser manifestado. Jesus nos amou ao ponto de se entregar na cruz por cada um de nós. Isso demonstrando que nós devemos amar uns aos outros incondicionalmente. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Olha, outra situação. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Então, nós precisamos de deixar Deus agir em nós. Nós precisamos de estar em união com Deus, mas a sua palavra, os seus mandamentos, jamais ser deixados de lado. Nós estamos vivendo em um mundo em que a verdade salvífica de Deus, ela tornou-se algo que não é a determinação de nossas vidas. Muitas vezes nós tiramos as nossas conclusões sem examinar as Sagradas Escrituras, simplesmente por aquilo que o mundo está pregando. E vamos à frente nesta leitura meditar o que nosso Senhor fala a respeito do mundo. O que está no mundo? Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos, para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Portanto, nós estamos vivendo o tempo em que São João escreve para nós. Nós estamos aproximadamente a 1900 e aproximadamente 80 anos deste escrito de São João. E ele já está dizendo que falsos profetas vieram ao mundo, embora isso aqui é uma profecia além do seu tempo. E os falsos profetas estão nos enganando, estão nos tirando do caminho de Deus, invertendo as verdades, colocando os critérios mundanos para serem seguidos, e os critérios divinos, que são os critérios de nossa salvação, estão sendo deixados de lado. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus, e é o espírito do anticristo. Quantos são os meios, as correntes filosóficas, quantos são as vãs doutrinas inseridas em nosso meio que não professa que Jesus Cristo veio na carne, que não professa que Jesus Cristo é Deus e que professa muitas vezes crer em outras coisas exceto em Deus. Ouvistes dizer que o anticristo virá? Pois bem, ele já está no mundo. Se São João está dizendo que naquele tempo o anticristo já estava no mundo, imagina hoje como que nós estamos vivendo. Como que nós estamos nos deparando com esta situação? Se faz necessário que cada um de nós examinemos a Sagrada Escritura para buscar a verdade de Deus. E São João prossegue: filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo.
Os vossos adversários são do mundo. Realmente, os nossos adversários são do mundo, aqueles que nos tentam mundanizar, profanar em nós aquilo que é mais sagrado, que é o Espírito Santo de Deus. Profanar em nós a palavra, os mandamentos, os ensinamentos que nosso Senhor nos deixou. Então nós precisamos de nos manter firmes, nos manter unidos à palavra, mantermos unidos na fé. Quando nós olhamos para o Santo Evangelho, aqui Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, para se cumprir o que nós celebramos no dia de ontem, que celebramos a Epifania de nosso Senhor, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, luz do mundo, que dissipa todas as trevas. Então o profeta Isaías já havia anunciado: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Então é Cristo que vem, é Jesus que vem. É Ele que nós devemos seguir verdadeiramente. Nós devemos seguir Jesus pela sua palavra, nós devemos seguir Jesus, a palavra, que é a palavra do Pai encarnada. Nós devemos seguir os mandamentos de Deus para que tenhamos fé viva, alicerçada em Deus e em Cristo, para seguir a nossa caminhada. O profeta Isaías anunciou a passagem de um tempo de trevas e opressões para um tempo de salvação e libertação. O profeta, ele anunciou uma vinda cujo objeto da vinda, que é Jesus, ele não viu. Ele teve a inteligência, ele teve a manifestação de Deus, a profecia de Deus para aqueles povos vindouros, mas ele não foi agraciado de contemplar Jesus. Ele não viu Jesus. Ele ficou sabendo da boa nova, e esta boa nova se cumpre. E nós vivemos o tempo da graça, o tempo da boa nova. Nós vivemos o tempo da libertação. E muitas vezes, nós deixando a palavra de Deus, os mandamentos, nós voltamos para o cativeiro. Nós voltamos para a opressão. Nós voltamos para o vale da morte, que é a vivência plena e profunda do pecado, do distanciamento de Deus. Então nós precisamos de estar unidos nesta palavra. Jesus permanece naquela região, na região de Cafarnaum, e ali ele realiza inúmeras curas, inúmeros milagres. As pessoas se aproximam dele, vão até ele, levam-lhe todos os doentes, os que sofriam de diversas enfermidades, endemoniados, epiléticos, paralíticos. Numerosas multidões o seguiam, porque ali viam a plenitude da graça de Deus manifestada. E é isso que nós temos que fazer. Nós somos os filhos da graça e, de repente, nós deixamos de andar com a graça de Deus, rompendo com o Evangelho, com os mandamentos, e nós voltamos para a opressão, nós voltamos para o cativeiro. Qual cativeiro? O cativeiro do pecado. O pecado gera morte. Em Cafarnaum, o profeta
Isaías diz: aqueles que estavam nas trevas, aqueles que estavam à sombra da morte, brilhou uma luz. Essa luz é Cristo. E para nós batizados, esta luz brilha constantemente em nossas vidas. E muitas vezes nós rompemos com ela. Nós deixamos esta luz de lado, nós nos mundanizamos com as coisas vis, com as coisas profanas, com as coisas horrendas deste mundo. E aí, Deus, Ele nos deixa novamente no cativeiro, porque Deus, Ele não é um general, Ele não é um ditador, muito menos um carrasco, e nós nos autodestruímos por não crer verdadeiramente no Filho de Deus, não crer na sua palavra, não crer nos seus mandamentos, não crer nos seus ensinamentos. Portanto, irmãos, vamos pedir a Deus que por este santo evangelho, que por esta santa liturgia de hoje, nós possamos ser perdoados por Deus de todos os nossos pecados e integrados na glória dos céus. Então, aqui, antes de fazer a oração final, peço a Deus por cada um de vocês, pelas pessoas que sempre pedem as minhas orações, para que Deus derrame as suas bênçãos, que por este santo evangelho, por esta santa liturgia deste dia 3, a liturgia que nos salva, que traz palavras de vida eterna para nós, possa nos direcionar em nossos caminhos e nos conduzir à glória dos céus. Oremos. Nós os apresentamos, ó Deus, as nossas oferendas, que são as nossas vidas, e nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força do vosso sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejo que Deus abençoe a todos vocês, conceda paz e bênçãos a cada um. Livre-vos de todos os males e vos conduzam à vida eterna. Desça sobre todos nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.